O capítulo 9. Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque, se recusares deixá-los ir e ainda os retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre os teus rebanhos que estão no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelôs, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. Fez o Senhor isso no dia seguinte, e todos os rebanhos dos egípcios morreram, porém dos rebanhos dos filhos de Israel não morreu nenhum só. Faraó mandou ver, e eis que dos rebanhos de Israel não morrera nenhum só. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a lance para o céu, diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores, que se arrebentem em úlceras, nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Tomaram, pois, cinza de forno e apresentaram-se a Faraó, e Moisés a lançou para o céu, e tornou-se em tumores, que se arrebentavam em úlceras, nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e apresenta-te a Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isto te hei mantido, para mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, morrerá quando cair sobre eles a chuva de pedras. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então, disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, e tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então, Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho, em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque não são tardios. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, fora da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caía mais chuva sobre a terra. Vendo Faraó que cessaram a chuva, e a chuva de pedras, e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. O capítulo 10. Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e sabereis que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra, de modo que dela não se poderá ver o solo,
eles devorarão o restante que escapou, o que vos ficou da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Viram assim Moisés e saiu da presença de Faraó. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso, não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então, Moisés e Arão foram conduzidos outra vez à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede como intentais o mal. Não há de ser assim. Ide, vós, somente os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então, disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E, vindo amanhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Subiram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e se estabeleceram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixará a chuva de pedras, e não restou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Então, se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão e disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado desta vez ainda e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então, o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então, disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, Faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fique somente o vosso rebanho e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também os nossos rebanhos hão de ir conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse-lhe, pois, Faraó: Retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés: Bem disseste, nunca mais verei o teu rosto. O capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e, quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher, à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Disse Moisés a Faraó: Assim diz o Senhor: À meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Porém, contra todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, clamando: Sai, tu e todo o povo que te segue, e, depois, eu sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então, disse o Senhor a Moisés: Não vos ouvirá Faraó, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó.
mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. O capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia, haverá santa convocação. Também ao 7º dia, tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer de cada pessoa, isso somente se preparará para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque, neste mesmo dia, tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer coisa levedada será eliminado da congregação de Israel, tanto estrangeiro como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando, porém, vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, observareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: Que rito é este? Respondereis: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios pressionavam o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, porque diziam: Todos teremos morte. Assim, o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de modo que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Assim,
Partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado muito numeroso. E cozeram pães asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se, e não haviam preparado para si provisões. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Está é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Este é o estatuto da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, então, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Quando, porém, algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a celebrará. Será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o naturally para o forastero que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas turmas. O capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: Santifica-me todo primogênito, todo que abre a madre entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e, ao 7º dia, haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e não se verá contigo pão levedado, nem se verá contigo fermento, por todos os teus territórios. Naquele dia, contarás a teu filho, dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porque com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando, pois, o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, e quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro, e, se o não resgatares, quebrar-lhe-ás a cerviz. Todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se teu filho te perguntar amanhã: Que é isto? Responderás: O Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: Para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente, Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem junto a Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram.
Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugira, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Preparou, pois, Faraó o seu carro e tomou consigo seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos, pois, os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, a fim de morrermos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: Deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e havia nuvem e escuridão, mas à noite a nuvem esclareceu. E toda a noite os exércitos não puderam aproximar-se. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em seco, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios, que os perseguiam, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente. Então, disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e, ao romper da manhã, o mar voltou à sua plena altura, e os egípcios fugiram ao seu encontro. Assim, o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O capítulo 15. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto, eu louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, os seus capitães escolhidos foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que óperas maravilhas! Estendeste de tra,
a terra os trago. Com a tua beneficência guiaste o povo que remiste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então, os príncipes de Edom se assombraram, dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu o espanto e o pavor, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo, ó Senhor, tenha passado, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamboril na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O capítulo 16. Partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, no 15º dia do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então, disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o ponha à prova, se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao 6º dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e, pela manhã, vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer e, pela manhã, pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E, quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que vos ordenou o Senhor, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, colhiam cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram dele para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor,
Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o, e tudo o que sobrar, separai-o, guardando para a manhã seguinte. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então, disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje, não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele, não haverá. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então, disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, era como semente de coentro, branco, e o seu sabor, como bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e deposita-o perante o Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho, para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte de um efa. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Fique ligado para o próximo vídeo, em breve no canal.